Nova Canção FM. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta todos os sábados, das 20 às 21 horas, o programa Deus é Fiel e Infinitamente Poderoso. Produção e apresentação, Obreiro Carlos. Outra vez vou... Poderoso, Deus maravilhoso da minha vida, a mão de Deus poderosa está nesta obra estendida, e os milagres que aqui acontecem estão bem à frente. Glória a Deus, graças a Deus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus, que seja comigo, que seja contigo e que seja conosco, com você evangélico, com você católico, ou com você quem quer que seja, diz as Escrituras de Deus. Vamos acompanhar hoje o poder sobrenatural de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 26. Preste atenção no que diz as Escrituras de Deus. Se você prestar atenção, se você obedecer o que Deus manda, é impossível que Deus não vai te abençoar. Ou é impossível que Deus não vai me abençoar. E logo, também, se Deus assim me permitir, vamos aqui no livro de Jó, capítulo 1, para te ver o que Deus fez na vida de Jó. Mas qual é a razão, qual é o motivo que Deus abençoou tanto Jó também? Tem que ter um motivo, tem que ter a razão. Porque assim Deus tem abençoado tanto a minha vida. Tem que ter. Eu digo da minha vida, mas eu digo da minha ou das nossas vidas, tanto da minha como da Jússia. Luta nós vamos encontrar todo dia, dificuldade. Momentos difíceis, momentos fáceis, todas as Escrituras se cumprem. E nós temos que lutar para viver as Escrituras. Não que nós vivemos as Escrituras, não. Justo só existe um que é Deus, né? Mas nós temos que lutar para viver segundo as Escrituras de Deus. Aqui, ó, desejando um Feliz Natal e um próximo Ano Novo para todos os ouvintes do programa Deus é Fiel, Infinitamente Poderoso. Que Deus possa te abençoar mais e mais. Nossa clientela também, que Deus possa te abençoar mais e mais. Um Natal abençoado e um primeiro de ano. E um feliz 2026 para cada um de nós, né? Que Deus possa abençoar mais e mais as nossas vidas. Pela infinita misericórdia de Deus, né? Que estemos abençoados. Desejando um Feliz Natal e um próximo ano a todos os ouvintes e a toda a nossa clientela e a todos, melhor dizendo, os habitantes da nossa cidade de Deus. Nós trocamos o nome, né? Nós trocamos Cidade de Deus, inclusive está na Bíblia, né? Então olha só o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 11 e o versículo 26, diz assim, ó: a bênção e a maldição. Então, ou então nós temos bendito, ou temos maldito. Existem dois fundamentos só. Nós temos a bênção de Deus, ou não temos a bênção de Deus. É como nós continuamos falando, e vamos continuar falando. Nós dentro da igreja é uma bênção. Nós está dentro da igreja, da casa, ou das casas de orações de Deus, é umas bênçãos. Só que tem um porém para nós ser abençoados. Nós temos que estar pelas Escrituras, temos que estar
na obediência, atentamente ao que Deus tem nos ordenado. Está aqui, ó. Pelo contrário disso, nós só vai na igreja, né? Oh, glória a Deus. Então, olha só o que diz aqui, ó. A bênção e a maldição. No 26, o versículo diz assim, ó. Lá no versículo 26, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. No 27 e 28, continuamos. A bênção, quando cumprirós os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vós ordeno. Então, se sabe por qual é o motivo, por qual é a razão que Deus abençoava tanto Jó? Tinha que ter razão e ter um motivo que Deus assim abençoava tanto o servo Jó dele. Porque Jó orava e Deus abençoava, Deus atendia. E daí os amigos de Jó oravam e Deus não atendia. Você sabe por qual é o motivo que Deus não atendia? Porque certamente os amigos de Jó não obedeciam o que Deus mandava. É fácil de entender as coisas. É muito fácil de entender as coisas. Não é verdade, irmão de Jair? Agora me lembrou, né? Do irmão de Jair, né? Município de Garrucho. Um beijo seu coraçãozinho, coração da sua esposa, todo o seu familiar. É muito fácil. O negócio é nós obedecer os mandamentos de Deus. Lutar para fazer a vontade de Deus. E não a nossa. E não a nossa. Perdão. Ou então, existe dois fundamentos. Ou nós faz a nossa vontade, ou então faz a vontade de Deus. Aquele, ou a mim, ou a quem quer que seja, que fizer a sua própria vontade, esse não é abençoado. Ou essa não é abençoada. Mas se sim, lutar e fazer do jeito de Deus, então esse sujeito é muito abençoado. No meu caso, temos muito abençoado, cada vez mais abençoado. Mesmo hoje, né? Faleceu meu sogro faleceu, meu sogro Leonço, um padre Leonço, né? Faleceu às 2 horas da manhã, da meia-noite pro dia, né? Faleceu com o padre Leonço, meu sogro, pai da minha esposa. Daí a minha esposa veio hoje ali comigo. Eu convidei ela para vir junto, né? A Josi tá ali, tá sentada ali. E daí eu digo, vem, vamos junto. Não, fica em casa. É momentos difíceis, né? É um momento muito difícil, um momento assim que o coração dói, né? Com a falta do papai, da mamãe, do antigo querido, uma coisa semelhante. É Bíblia, inclusive, está nas escrituras de Deus, é doído. Claro que é doído. Daí eu convidei ela para vir junto, ela está ali. Vem junto comigo, está ali sentado do lado. Então, rapaz, a gente encontra tanta dificuldade na vida. Mas e quem que consola a nossa alma, nosso coraçãozinho? Rapaz, somente Deus. Ele é o consolador. Está nas escrituras de Deus. Ele nos consola. Ele alivia a nossa alma. Porque a vida não é do próprio homem, a vida é de Deus, tudo pertence a Deus. Tudo veio de Deus e tudo vai para Deus, está tudo na Bíblia. Então, para nós ter qualidade de vida, nós precisamos obedecer o que Deus manda. Está aqui, ó. A bênção e a maldição. Então, às vezes eu fico meditando assim com Deus. Agora nós estamos conversando com a Júcia ali, particularmente. Digo, você sabe por qual é o motivo, Júcia, que Deus abençoava tanto Jó? Diz ela, porque Jó orava pelos seus amigos, pelos seus inimigos. Digo, aí parei, meditei um pouquinho. Aí diz ela, porque Jó obedecia os mandamentos. Exatamente. Uma das coisas é que Jó, ele obedecia os mandamentos de Deus. O que Deus ordenava para ele, Jó obedecia as ordenanças de Deus. E orar um pelos outros já era uma obediência do servo Jó, servo de Deus. Então, claro que Deus se agradava tanto das atitudes, dos procederes, da maneira que Jó agia para com Deus. Então Deus abençoou demais o servo Jó lá no passado. Rapaz, a coisa é muito forte. A coisa é muito forte. Quem sou eu
Ou quem é você, ou quem somos nós, para querer apontar o dedo para alguém e falar que fulano, ciclano, beltrano é isso. Só Deus pode julgar. Só Deus é que conhece nossos pensamentos. Hoje mesmo, para a glória de Deus, trabalhei o dia inteiro hoje. Falei para Jô, que você vai para lá, não precisa me ajudar não. E orei a Deus, quando eu soube da notícia que o padre Leôncio tinha falecido. Digo, meu Deus, vou ficar só eu trabalhando, mas o Senhor manda, papai, por favor, o serviço que eu puder dar conta. E para a glória de Deus, para a glória do Espírito Santo de Deus, dei conta de todo o serviço. Então, os próprios clientes, como o irmão Paulão mesmo me ajudou ali à tarde, né? Cozinhou, preparou um almoço, fez um carreteiro para nós, né? Então, é o trabalhar de Deus. O lambuquinho também, que é uma benção de Deus também, né? Foi ali, chegou ali, a caminhonete ainda não estava pronto, ele mesmo pegou, colocou. Então, rapaz, é o trabalhar de Deus, da maneira de Deus. Nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus, está aqui, ó. Então, como Jó, ele obedecia tudo que Deus mandava certamente, Jó obedecia. E por qual é o motivo que Jó orava a Deus e Deus atendia? Não está ligado o ar, né? Tá não? Tá? Dá uma aceleradinha para nós, tá? Então, rapaz, é uma coisa muito forte. É uma coisa muito forte. Se nós obedecermos o mandamento de Deus, claro que nós vamos orar, nós vamos invocar o nome de Deus e Deus vai atender nós. Você sabe por qual é o motivo? Que há muitos anos, você ora a Deus e Deus ele não te atende? Por um motivo de você não obedecer o que ele te manda, o que ele te ordena. Isso é para a senhora, para o senhor, para mim e para nós, está aqui, ó. Então, esse é um dos motivos que muitas vezes eu não sou abençoado, como vocês também não são. Porque se nós não obedecermos o mandamento de Deus, nós não somos abençoados. Nós vai 1 ano na igreja, vai 2, vai 3, vai 4, vai 10, vai 30, vai 50, e nós vamos continuar orando, só que Deus não vai atender. Está aqui? Eu vou te provar, estou te provando na Bíblia, e vou te provar na Bíblia, e vou continuar te provando na Bíblia. Aqui, se Deus quiser agora, nós já vamos ali, no livro de Jó, capítulo 1, para te ver por qual é o motivo que Deus atendia as orações de Jó. Tem que ter um motivo. Não sei se foi essa madruga, ou foi essa noite passada, que eu memorei a Deus, conversei com Deus e pedi para Deus. Digo, Senhor, por favor, que ainda seja hoje, que fosse hoje no sábado. E realmente aconteceu um milagre, para a glória e para a honra do Espírito Santo de Deus. Então só existe 2 fundamentos. Ou nós estamos abençoados, ou não. Não tem meio termo. É ou não é? Mas se não obedecer, se não lutar para fazer a vontade de Deus, você vai na igreja, vai pela manhã, vai pelo meio-dia, vai pela noite, vai de segunda a segunda, vai todo mês, vai todo ano, vai 10 anos, vai 20 anos, vai 100 anos, e Deus não vai atender. Qual é o motivo de muita gente hoje estar sofrendo? Inclusivemente, as escrituras de Deus estão dizendo em outro livro da Bíblia. Você sabe por que você está sofrendo hoje? Consequências antigas, problemas gravíssimos? É por falta de conhecimento do Espírito Santo. Está na Bíblia. Quanto mais nós lutar para conhecer o Espírito Santo de Deus e fazer a vontade de Deus, mais nós vamos ser abençoados. Ao contrário disso, não. Nós só vamos orar, e Deus não vai atender. Está aqui, ó. Está nas escrituras. Está nas escrituras. Está nas escrituras. Está aqui, ó. Quer ver, ó? A bênção e a maldição. Se fizerem o contrário da Bíblia, então são malditos e não benditos. Ou serei maldito ou não bendito. Agora, se eu procurar
fazer a vontade de Deus, de acordo com as Escrituras, então eu sou cada vez mais bendito. Os benditos de Deus, está aqui, ó, filho de Deus, não somente criatura, mas filho de Deus. Então, no meu caso, eu creio em Deus, que eu me tornei amigo de Deus, e Deus se tornou meu amigo. Agora me lembrou um beijo no coração do Valdomiro Melo e de toda a sua família. Sabe, mas é o Valdomiro, eu digo Livramento, Valdomiro. Ele me contando um acidente que deu com ele, com a moto, não sei como foi, né? Deus livrou o Valdomiro, se machucou, sim, se machucou. Me contando do outro, do animal também, né? Isso é livramento. Digo, ainda bem, falando do Valdomiro, ainda bem que o senhor crê em Deus, somente em Deus. Então, aqui, a Bíblia diz claramente, crê somente em Deus, somente no Espírito Santo de Deus. Qualquer probleminha que você perceber, se clama o nome de Jesus. Pronto, misericórdia. Meu Deus, meu Jesus. É claro, né? Se der tempo, porque a vezes também não dá tempo, né? Mas, se der tempo, se clama a Ele. Clama a Ele, que Ele vai te livrar, Ele vai te abençoar. Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Mas tudo pela obediência. Agora me lembrou um beijo de coração do irmão Paca. Irmão Paquinha, né? Aí eu quase não conhecia o irmão Paquinha, fazia muito tempo que nós vamos conversar com ele. Eu digo, o irmão ele é o irmão Paca. Aí eu brinquei com ele, sorri, abracei ele, dando glória a Deus, né? É um milagre o irmão Paca. O irmão Paca é um milagre, né? É um milagre de Deus, né, irmão Paca? Para a glória e a honra do Espírito Santo de Deus. Um beijo no coração de todos os irmãos que congregam na congregação que o irmão Paca congrega, né? Agora me lembrou, o irmão Edinho também congrega ali, né, irmão Edinho? Beijo no coração do irmão Edinho, de toda a família do irmão Edinho também. Então, rapaz, nós temos que clamar o nome de Jesus. Nós temos que procurar obedecer o que Deus manda, não é o que o homem manda. Não, o homem manda, não vai mudar nada. Eu vou continuar desafiando, se a tua vida mudar, você obedecendo o que o homem manda, então as Escrituras de Deus não é verdade. Então as Escrituras de Deus não é verdade. Porque eu não acredito, eu não obedeço o que o homem falar. Mas se falar pela Bíblia, não é o próprio homem que dá, é o próprio Deus falando através da boca do homem. É diferente. Se alguém me falar sobre a Bíblia, sobre as Escrituras de Deus, amém. Se não me falar, não me convém. Está tudo na Bíblia. Nem tudo me convém, nem tudo vou dizer amém. Está aqui. Então, quando alguém está falando para mim, ou falando sobre Jesus, aí eu posso parar, aí eu devo parar. Está aqui, ó. Quer ver, ó? A bênção e a maldição. Como que eu faço, Mato Grosso, para mim ser abençoado, rapaz? Tu bate tanto papo que tu é abençoado. Isso não é papo não, rapaz. Isso é a realidade. Isso não é papo furado, não é invenção, não, negativo. É realmente que Deus tem nós abençoar. Agora tem que querer um compromisso com Deus. Eu quero cada vez mais ter compromisso com Deus. Nós queremos dar umas linhadas amanhã, né? Com o Yuri, com o Paulão, ali na Piratini, mas já falei pro Paulão, digo, pela manhã, se Deus quiser, nós temos que limpar a igreja com a Jússia, né? Depois das 9 em diante, não, mas daí fica bem bom, digo, não. Primeiro é as coisas de Deus, primeiro é Deus, depois mais não interessa, né? Amanhã, se Deus quiser, querendo pegar que é um Paulão, uma tarainha de meio quilo, pode pegar, né? Na linha de mão, né? Pode pegar, pode, não tem problema nenhum. Então, pescar pode pescar linha de mão, pegar o que? Um ferrudo, jogar pro rio de novo, pescar pode, já não pode, na verdade não poderia nem consumir esse peixe hoje. Se fosse um ferrudinho de uns 100 gramas, mas se tiver muito ovos, nós podemos até soltar, né? Mas então, na verdade, é obedecer o mandamento de Deus. Não pode. Ou pode. Então, olha só o que diz aqui, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então no 27 e 28 é muito claro, ó. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus vosso Deus
que hoje vós ordeno. Deus ele não está pedindo para mim, para ti, para nós. Não, Deus está dando uma ordem. Se nós obedecer os mandamentos dele, então se pode crer, eu posso crer que Deus vai abençoar no tempo dele e pronto, ninguém ataca. Ninguém consegue impedir. Não. Se é loucura de uma pessoa querer impedir o agir de Deus na minha vida, é loucura. É loucura. Isso é loucura. Querer afrontar Deus, não é? Isso é loucura, isso é burrice. É burrice. Agora me lembrou um beijo de coração do senhor mesmo, que teve agora a tardinha do senhor, a sua esposa, que foi largar o irmão Gelson ali, né? Deus abençoa mais e mais o senhor e a sua esposa, toda a sua família, tá? Deus abençoe, irmão. O senhor e a sua esposa teve tardinha ali, o senhor falou que é ouvinte do programa, né? E Deus abençoe mais e mais o senhor e todo o seu familiar, quanto a sua esposa, tá bom? Então, rapaz, é muito clara as escrituras de Deus. Continuando, diz assim, ó. Vamos lá do 27 ao 29 para entender melhor. A bênção é quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Olha, Deus, eu tenho quarta série, rapaz. Mas é engraçado que Deus me disse. Então, continuando aqui no 28 e 29. A maldição se não cumprir os quê? Os mandamentos do quem? Do Senhor. O que resolve? Eu falo que faço só uma pergunta. Não responde para mim. O que resolve o senhor e a senhora, ou quem quer que seja, ir nas casas de Deus, ou nas igrejas, melhor dizendo, se não obedece ao mandamento de Deus? Tá, mas qual é o efeito? O que vai resolver? O que vai acrescentar? O que vai acontecer na vida de vocês, se vocês não obedecem? Se eu não obedeço, se nós não obedecemos, o que resolve nós na igreja? O que resolve? Isso aí não tem que responder, melhor dizendo, para mim nem para homem, tem que ficar calado entre você e Deus. O que resolve? O obreiro aqui na igreja, vestir uniforme, colocar a calça, colocar o sapato, colocar a camisa, colocar a gravata. E não ter nada de coisas boas na vida do obreiro, então é lá na igreja. Então não resolve nada aí na igreja. E assim hoje, infelizmente, acontece na vida de milhares de pessoas por não obedecer os mandamentos de Deus. Tem gente que fala em Deus desde o amanhecer ao anoitecer. Muito bom, glória a Deus, tem que falar mesmo sobre o poder de Deus. Tá, mas e a sua vida? Como é que está a sua vida? A sua vida cada vez arruina mais, cada vez piora mais, cada vez apodrece mais. Vamos falar um linguajar claro. Tá, mas qual é o motivo? Qual é o motivo? Tem que ter um motivo, tem que ter a razão. Tem que ter, deve ter. Porque não melhora a sua vida, piora. Inclusive as escrituras de Deus afirmam para nós. Ou então, se não melhora, então piora. Não é verdade, irmão José Castelo, agora me lembrou, né? O irmão José Castelo, irmã Marica e todo o seu familiar, irmão José. São 20 programas. Então, me lembrou do irmão Josias, sua esposa, todo o seu familiar, seu sogro, sua sogra, né? Então, rapaz, ou melhora ou piora. Mas e você não tem razão de sobra? Você tem razão de sobra para acreditar em Deus. Só através da minha vida, a vida é você. O que nós estávamos conversando com o Pereirinha, né? Agora à tarde? Foi com o Pereirinha, assim. Pereirinha que mora no assentamento missioneiro, meio de coração todo esse povo aí, do assentamento missioneiro. Tem que ter um motivo de acontecer as coisas. Tanto errada como certa na minha vida. Porque acontecer errado na minha vida, isso aí é normal. Certamente as escrituras afirmam, porque o próprio Jesus falou para aquele povo, como continua falando para nós eternamente. No mundo teremos aflições, encontremos problemas, dores, enfermidades, lutas, coisas semelhantes a isso. Você não vai pensar que para os caminhos de Deus e fazer compromisso com Deus vai ser só mil maravilhas. Não, você está mal informado. Se alguém falou para ti algum dia que vai ser assim, ele está mentindo. Para começar, ele está mentindo. Ele já está mentindo. Ele já está mentindo. Então,
É uma escolha, né? Ou você serve a Deus ou serve o diabo. Aqui tem aqui eu conheço certamente pessoa, com todo respeito à sua opinião, com todo respeito à sua opinião. Você que teve a sua opinião, né? Você que teve essa conduta, você que teve esse pensamento, você que fez esse impacto no Satanás, você que é maçônico, esse problema é seu. Quem sabe até tem algum cliente que é maçônico, né? Que presta serviço conosco. Mas eu só respeito a sua opinião, só que jamais irei concordar. E com certeza que eu conheço uma meia dúzia aqui na nossa cidade que são maçônicos. Mas eu respeito a sua opinião. Só que quando a sua carne morrer, a recém vai começar o problema. Tá aqui, ó. Você que fez a escolha, mas eu respeito a sua opinião. É normal eu respeitar a sua opinião. Como a senhora deve respeitar a minha opinião. Porque o meu compromisso é com Deus. A minha sociedade é com Deus. E se você fez um negócio com Satanás, através da sua alma, esse problema é da senhora e o problema é do senhor. Eu conheço meia dúzia, né? Certamente você é maçônico. Mas cada um cuida da sua vida, esse problema é seu. Agora, a hora que você morrer, o Satanás na tua alma, pronto. Você fez uma escolha, você tomou uma decisão, pronto. Como eu tomei uma decisão, como eu fiz uma escolha de entregar minha alma para Jesus Cristo, meu Salvador, pronto, meu Deus. Tá resolvido. Tá resolvido. Então, rapaz, a coisa é tão forte. Cada um tem uma opinião. Eu tenho uma opinião, você tem outra opinião. Respeita a sua opinião, você respeita a minha opinião. Olha só o que diz aqui, ó. Do 28 ao 29, ó. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, mas vós desviar dos caminhos que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não conheceste. Se a mim, se a nós não quiser ter compromisso com Deus, então é só maldição. É só problema. E aí por diante. Agora, se nós ter um compromisso, ou querer um compromisso com o Espírito Santo de Deus, como fiz, compromisso é com Deus. Meu compromisso não é com fulano, com ciclano, com beltrano, não. Meu compromisso não é com o apóstolo, não é com o bispo, não é com a bispa, não é com o pastor, não é com... Não tem nada, não é com o homem daqui, como não tem nada, não. Meu compromisso, o compromisso da minha alma, da minha pessoa, é para somente com Deus, somente com Ele, com mais ninguém. Se pensa que eu vou na igreja por causa do fulano, não vou na igreja por causa de homem, ou por causa de fulano, ou por causa de ciclano, não, eu vou na igreja buscar a presença de Deus. Inclusivemente eu não posso sair sem minha Bíblia. A minha Bíblia, quando eu saio para aqui e para lá, ela tem que estar no corcel. No tempo eu já tenho a minha Bíblia, né? Mas é as escrituras de Deus, é a palavra de Deus, é a boca de Deus, está aqui, ó. Então, se eu fiz um compromisso com Deus, eu tenho que lutar que vai até o fim, até o último segundo da minha vida, para com Deus. Está tudo na escritura. Entendeu? Continuando aqui, ó. A maldição se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas vós desviar dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo? Se a minha pessoa, se a nossa pessoa desviar os olhos para qualquer outro lugar, não sendo para Deus, então o problema pega, a maldição pega. E o problema se agrava. Você sabe que o problema se agrava? Por que tem pessoas gemendo hoje? Por que tem pessoas chorando? Não suporta mais os problemas. Por quê? Porque não quer obedecer o que Deus manda. Porque nós temos uma natureza já, as escrituras nos afirmam, nós já temos uma natureza pecadora, falha, com muitos defeitos, seus limites, e aí por diante. Então, rapaz, nós temos que lutar para fazer de tudo,
para agradar o Espírito de Deus, para fazer a vontade de Deus, para tocar o coração de Deus, para que Jesus venha parar para nós. Ao contrário disso, não vai resolver nada. O contrário disso não resolve nada. Que coisa, né? Aqui no 29 ao 30 para te ver, ó. Continuando. Ó. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vai para possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gazim, a maldição sobre o monte Ebal. Então existem dois fundamentos só. Ou então nós temos abençoar cada vez mais, todo dia cada vez mais, ou não. Então, quando as escrituras de Deus estão dizendo para nós, que assim hoje eu conheço pessoas pessoalmente que sofrem muito, e cada vez aparentemente que sofrem mais. E as escrituras afirmam que é falta de conhecimento, que é falta de obediência, que é falta de crença, que é falta de tanta coisa para com Deus. Está tudo aqui. Quando eu me aperto demais, eu estou sabendo que é falta de obediência das escrituras de Deus. É falta de obediência. É falta de obediência. Está aqui, ó. Vamos aqui em Jó um pouquinho aqui, ó. Então o que diz em Deuteronômio, capítulo 1, capítulo 11, e vamos ver o que diz aqui, ó, em Jó. Mas é fácil nós entender. Está aqui, ó. Deixa eu ficar aqui para nós entender melhor. Rapaz, se nós obedecermos os mandamentos de Deus, então certamente que Deus vai continuar nós abençoando. E pelo contrário, não. E pelo contrário, não. Mais um coletivo. Então, rapaz, a coisa é tão forte. A coisa é muito forte. Então você entenda uma coisa. Por qual é o motivo? Por qual é a razão que Jó orava e Deus atendia? E os amigos de Jó oravam e Deus não atendia. Está tudo aqui na Bíblia. Olha só o que diz aqui em Jó capítulo 42, aqui, ó. Jó 42, ó. Veja só. Vai para frente um pouco a tua Bíblia, se você estava em Deuteronômio capítulo 11. Vai lá em Jó capítulo 42. E veja só o que Jó falava para Deus aqui. E veja só o que Deus atendia a Jó. Ó, a confissão de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus pode ser parado na minha vida, não. E na sua vida, se também você quiser. Tá aqui, ó. Ninguém pode parar, não existe quem possa parar. Não existe. Para Deus, inclusivemente, não existe adversário. Para Deus, não. Quando Ele resolve fazer na minha vida, Ele faz. E se Ele resolver fazer na sua, Ele faz também. Ninguém impede, ninguém consegue. Não há mal que consiga impedir de Deus fazer alguma coisa na minha vida. Bobeira sua, é burrice sua. Querer o mal para a minha vida. Mas é o que as Escrituras estão dizendo. O que eu planto, eu colho. O que você planta, você colhe. Está aqui. No divino tempo de Deus, nós vamos colher só o que nós plantamos. Então, se nós plantar coisas boas, vamos colher coisas boas. Se plantares coisas más, vamos colher coisas más. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu planto, e você tem que tomar muito cuidado com o que você planta. É muito fácil nós entender. Rapaz, mas os planos de Deus ninguém pode frustrar na minha vida. Não existe fulano, ciclano, não. Só eu mesmo, né? Só a minha própria pessoa. Porque se eu não lutar para obedecer o mandamento de Deus, aí Deus não vai fazer. Aí Deus não vai atender. Aí Deus não vai acrescentar.
Mas se eu lutar para obedecer, para fazer do jeito que Deus me manda, então cada vez Deus vai mais me abençoando. E assim por diante. E assim por diante. Hoje, para a honra e a glória do Espírito Santo de Deus, eu e minha esposa, nós temos qualidade de vida, não é quantidade, não. Tem gente que vive por aparência. Não vive por aparência, não. Eu e minha esposa, não. Nós vivemos hoje simplicidade. E procurar ser muito humilde para com Deus. Aí é que agrada a Deus. Aí é que agrada a Deus. Inclusivemente, nós não temos nada, tudo de Deus. Nós só temos emprestado. Somente emprestado. Tudo é de Deus. Quer ver? Ó? O que diz o 3 ou 4? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. Você está vendo o que Jó estava falando? Comentando sobre o poder do Deus Altíssimo, do Deus da Bíblia. Lá no passado ele não conseguia imaginar o trabalhar de Deus. Não, mas com o decorrer dos dias, como o Jó começou a sentir a presença de Deus, começou a sentir o trabalhar do Espírito Santo de Deus, e começou a ser tão abençoado pelo Espírito Santo de Deus, pela obediência dele para com Deus, aí Deus começou a abençoar tanto, que o Jó começou a ficar impactado, que Jó começou a ficar impactado, está aqui, ó, que Jó ficou, meu Deus do céu, o Senhor está tanto me abençoando. Então, cada vez Jó obedecia mais a Deus aqui. Então, o que Deus fazia? Deus abençoava cada vez mais. Mas se desobedeceres e não fazeres de acordo com as escrituras de Deus, então Deus não vai abençoar. Tá tudo aqui. Eu vejo hoje gente, rapaz, dependendo do fulano, do ciclano, do beltrano, reclama daqui, reclama dali, chora de lá. E a sua vida não vai, sua vida não funciona. E quantos anos faz que você vai na igreja e depende do irmãozinho daqui, depende do irmãozinho de lá, depende do irmãozinho de lá, e depende do fulano, e depende do ciclano, e depende do beltrano, e pede favor para um, e pede favor para outro. Ih, rapaz, tem que parar com isso aí, rapaz. Tem que criar uma gota de vergonha para com Deus e obedecer somente o que Deus manda, para Deus abençoar a sua vida. Está aqui, ó. Então o que resolve nós ficar indo na igreja? Se a nossa vida não muda, não acrescenta, não tem qualidade, não tem nada. Ora, e Deus não atende há muitos anos. Vocês não acordaram ainda. Tem que acordar. Devemos acordar. Agora a Josi falou uma bobagem ali, né? O sentimento do papai dela falecer. Digo, não, Josi, capaz. Esquece. Não pensa negativo, pensa positivo. Isso é sentimento. Falta do papai, né? Claro que se embroma, né? Assentar poeira, como diz o gaúcho. E a gente não esquece. Até hoje eu chorei pelo final do meu papai, que faz uns 12 ou 13 anos. Quem sou eu para dizer que vai ser o fulano, o ciclano, o beltrano, não tem sentimento? Mas quem sou eu? Uma vez um cara me defamou tanto que eu não tinha sentimento. Mas ele deve estar prestando conta a Deus também, vai ter que continuar prestando. Então, na hora que ele entende, ele começa a baixar a bola, como o Jó, né? O que o Jó estava falando, tomara que você sinta a mesma coisa que o Jó está aqui, ó. E você passa a entender o trabalho de Deus. E baixar a bola para Deus. Para Deus tem que baixar a bola, daqui, ó. Barulho aqui, mano. Então, olha só, rapaz. Até um barulhinho aqui. Tá dando barulho aí? Tá dando, não é um ruído. Esse não é esse microfone. Se não prestasse o microfone, eu falar pro Bito tirar esse aqui como um. Senão não dá. Não tá dando aí barulho? Não tá dando aí, José? Então,
Talvez seja o microfone. Olha só, rapaz. Quem sabe se o outro está melhor. Vamos colocar aqui. Aqui vai ver. Deve estar bem. Tá bem, né? Tá bem. Deve estar. Tá bom? Será que vai sair voz, hein? Então, olha só, rapaz, o que Deus está falando aqui, ó. Vou continuando aqui, só conferindo o microfone. Olha só o que diz lá no título da palavra de Deus, lá no 7, ó. Deus repreende os 3 amigos de Jó. O que Deus fez? Deus abençoou? Com certeza. Mas Deus repreendeu os 3 amigos de Jó. Está aqui, ó. Você sabe por que muitas vezes Deus, há muitos anos você vai na igreja e ora tanto a Deus, e jejum, e ora, e faz, e pá. Só que você não conhece a Deus hoje, você não passou a obedecer o mandamento de Deus. Quando falam para ti sobre dízimo, sobre oferta, sobre propósito, sobre investir na casa de Deus, você leva ainda por ofensa. Então aí você continua sendo maldito. Está aqui, ó. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse: também a ele faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos. Meu Deus do céu! Você está vendo? Você tem que tomar cuidado, eu tenho que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado. Porque se nós não lutar para fazer a vontade de Deus, que a ira de Deus não venha se acender contra nós, né? Mas está dando o mesmo barulho? Não sei o que está acontecendo. Mas deve estar saindo a voz normal. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que Deus ele não venha se zangar conosco, que ele não venha se aborrecer tanto conosco e envolver a mão contra nós. Está aqui, ó. Você sabe o que Deus fez ali contra os amigos de Jó? Está aqui, ó. Que vem para nós entender melhor. Deus repreende os 3 amigos de Jó. Chegou o ponto de Deus repreender. Está aqui, ó. Meu Deus do céu. Vou repetir do 7 ao 8. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse: também ele faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não fizeste de mim como o que era reto, como meu servo Jó. Aí que tá, rapaz. Aí é que tá. Existe, as escrituras de Deus estão dizendo para nós, existe uma diferença entre o que serve a Deus, entre o que obedece a Deus e entre o que não obedece. Você sabe que nas igrejas hoje tem muita gente servo do Satanás, servo do diabo, tá tudo bem. Se pensa que o diabo não está dentro da igreja, ou das igrejas, está também. Está também. Quando se manifesta um demônio, quando se manifesta um espírito maligno numa pessoa, é o demônio, está dentro da igreja. Pode estar lá em cima do altar também. É bem fácil entender. Tem gente em cima do altar hoje, dando uma de pregador, dando uma de pastor, cheio de demônio. Ele que precisa ser liberto, primeiro ele, para depois ensinar o evangelho de Deus. E está lá em cima do altar. Tá, mas com permissão de quem? Tá, mas e como é que pode, Mato Grosso? Com permissão de Deus. Por isso que está em cima do altar. Se o sujeito estiver em cima do altar e você não vê nada de fundamento na vida dele, observa bem a vida desse sujeito, seja dele ou seja dela, porque isso não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. Em cima dos altares da casa de Deus tem muitos lobos, muitos mentirosos, muitos fofoqueiros, muitos linguarudos, muitos veacos. Ih, rapaz! As escrituras de Deus afirmam para nós que a árvore se conhece pelos frutos. Se conhece pelos frutos. Você conhece pelos frutos. Então,
Eu vejo tanta coisa errada hoje, meu Deus do céu. É que nem um dia desse eu estava meditando. Digo, rapaz, o sujeito para arrancar uma árvore, sem haver necessidade, mas pode ser quem for, pode ser eu, pode ser você. Arrancar uma árvore, sem haver necessidade de eu cortar uma árvore, demonstrar, o sujeito desse tem que parar na cadeia. Ele tem que ir para a cadeia, ele tem que ficar na cadeia, pelo menos 2 meses na cadeia. Para ele aprender que uma árvore não pode ser arrancada, não pode ser cortada, se não haver muita necessidade. E tem que pedir muita licença a Deus. Você vai ver hoje aqui no nosso município, na beira das estradas, como ali para o Conde, aí para o lado Santíssimo, para todo lugar aí. Árvores bonitas que tinha, hoje não tem mais, né? As tal de draga do Satanás, essas aí, estão arrancando as nossas árvores, estão acabando com as nossas árvores. Mas as autoridades, a lei, melhor, as pessoas, o povo que foi constituído a Deus, que foi constituído por Deus, melhor dizendo, ao contrário disso, foi constituído por Deus para resolver o problema. Quando eu vejo uma draga passando aí, chega a me doer na alma. Certamente vai acabar com o banhado, vai acabar com a vertente, vai arrancar as árvores. Tá, mas e cadê a lei do nosso país? Cadê a lei do nosso município? Onde que está? Tem que ser executada. Não pode arrancar uma árvore, não pode acortar uma árvore com a motosserra, senão vai muita necessidade. Mas hoje está uma bagunça terrível. Está bagunçado o trem, né? Está bagunçado. E cada vez bagunça mais para que as escrituras de Deus está afirmando para nós. Aqui, ó. Quer ver, ó? Mas e quando chega ao ponto de Deus se irá contigo? Tem que tomar muito cuidado. Deus dá vida e tira a vida a hora que Ele quiser. A vida é dele. A vida que está em mim, que está em ti, que está em nós, pertence a Deus. Está tudo aqui, ó. Quer ver, ó? O que diz do 7 e 8 para entender melhor. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse, também a ele faz, Tomanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não fizeste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, é muito fácil entender. Você sabe qual é o motivo que Deus abençoava tanto o servo Jó lá dele lá no passado? Porque tudo certamente que Deus mandava, Jó obedecia. Jó obedecia. E Jó só obedecia. E cada vez que Jó mais obedecia, mais Deus abençoava Jó. É assim que pode estar acontecendo na minha vida, como pode também acontecer na sua vida. Porque ir na igreja é muito bom, é ótimo, é uma das coisas maravilhosas. Se amanhã eu não for na igreja, se assim Deus quiser permitir, mas eu vou ficar sentindo falta de ir. E eu quero sempre sentir falta de ir na igreja. Porque uma ida na igreja, como diz as escrituras, um dia é como 1000 anos. Não sei quem que quer morar na igreja, morou, né? Mas que está nas escrituras aqui, lá no passado, morava dentro da casa de Deus. Então, mas não que eu não queira ir na igreja, rapaz, dá uma saidinha assim, dá uma olhada na natureza de Deus na beira do mato, é muito bom, é ótimo, é muito bom. Mas eu gosto mesmo de ir na igreja. Eu tenho minha consciência para com Deus. Eu tenho que provar mesmo para Deus. Eu gosto mesmo de ir na igreja. Que coisa boa, né? Ouvir, adorar, se envolver, buscar, invocar, o nome do Todo-Poderoso. Que coisa boa. Ir na casa do tesouro. Amanhã mesmo, se Deus quiser, pelo menos Deus é tão misericordioso que pelo menos Ele tem nos dado essa oportunidade de limpar a casa dele amanhã pela manhã. E na igreja, certamente o jejum, né? Entrega o jejum lá no altar da casa de Deus. Já é ótimo, para mim é um culto. Para mim é uma bênção do Senhor. É bom, tranquilo, né? Vou sair tranquilo. Então é muito bom. É muito bom. Então, do 8 ao 9, ó.
Tomar cuidado no nosso horário. Do 8 ao 9 diz assim, ó. Tomai, pois, 7 novilhas, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto, porque vós, o meu servo Jó, orará por vós, porque dele, que Deus está falando? Aceitarei a intercessão. Glória a Deus! Você está vendo, rapaz? Por qual é o motivo que você, ou a senhora, ou o senhor, há muitos anos vão na igreja e oram do amanhecer ao anoitecer, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de mês a mês, de ano a ano, e Deus até hoje não te atendeu? E é o que está aqui nas Escrituras. É o que está aqui nas Escrituras. Você não tem obedecido a Deus. Se tem feito o contrário das Escrituras. Se tem ido por lutar, como diz as Escrituras, se tem ido pelo tal de homem. Se quer dizer, talvez, pelas tuas próprias atitudes, pelos teus próprios procederes, pelas tuas próprias obediências de ti mesmo. E não tem ido pelas Escrituras. Não tem obedecido a Deus. Aí não vai resolver na sua vida. Só vai passar os anos. Só vai passar os anos. E a sua vida não muda. Em área nenhuma. Vai viver a vida toda na miséria. E miséria no geral. Eu hoje enxergo na vida de muita gente, infelizmente, vivendo uma miséria do diabo. Em todas as áreas. Quer ver aqui, ó? Como é que você pode, como é que você deve, como é que eu posso, como é que eu devo fazer para Deus atender minhas orações? É obedecendo os mandamentos de Deus, está aqui, ó. Ao contrário disso, eu vou orar mês, ano, e Deus não vai me atender? Não vai me atender. Por que Deus não atendia dos amigos de Jó? Porque ele não fazia o que Deus mandava. Mas agora parou o ruído aqui no microfone, né? A senhora ajeitou aí? Meu Deus do céu. Senão chamar a polícia. Como é que é a polícia militar, né? Será que ela veio? Pode vir. É uma benção, né? Então, falar em polícia militar agora me lembrou, né? Entregando um recado para a polícia militar aqui mesmo. Eu vejo tanta gente estacionando no lugar errado aqui na nossa cidade, que é uma vergonha, né? Naquela tal de ciclovia que foi feita ali, as pessoas estacionam contramão, rapaz, dentro, em cima da ciclovia, aí, o pessoal não pode passar a pé. Mas eu entrego o recado, se eu um dia estacionar em cima da ciclovia, contramão, pode mandar guinchar o corcel, pode mandar guinchar qualquer tipo de carro que nós tivermos. Porque está errado, não pode fazer, tem que respeitar nossas autoridades. As autoridades também têm que tomar providência. Tem gente que anda dentro da ciclovia de carro, rapaz, de moto. Ah, meu pai, se Deus tivesse me constituído uma autoridade militar, eu queria ter o prazer de pegar o cara. Eu ia dar uma raiada tão grande na segunda vez, eu ficaria uma multa nele. Terceira vez eu queria prender o carro dele, mandar guinchar, levar lá para Dona Otília. Porque tem que ter respeito. Tem que aprender a respeitar as nossas autoridades. Tem que aprender a respeitar a lei de trânsito. Tem que aprender a respeitar. Talvez muitas vezes eu não respeite, porque não estou sabendo, mas no momento que eu descubro, eu já passo a respeitar, porque eu tenho que respeitar as autoridades que são constituídas por Deus, está tudo nas Escrituras de Deus. Que coisa, né? Que coisa. Dia desse eu vendo um carro parar na frente da fronteira, estacionou dentro da ciclovia, em cima. Rapaz, se eu sou um soldado militar, eu queria ter o prazer, eu queria conhecer o proprietário do carro. Tem que botar ordem na casa, tem que executar. Se eu estiver errado, como diz, tem que me punir. Pessoas fazem, desfazem, fazem, acontece, e as coisas ficam. Rapaz, eu vou te contar, viu? Quando vem os meninos de fora também, botam ordem, né? E aí não tem de meu amiguinho daqui, meu amiguinho daí, o laço pega mesmo. A multa pega, o guincho pega, não tem choro. Temos que aprender a respeitar. Uma coisa terrível também, que agora parece que só tem essa passagem ali da frente da nossa borracharia. Tudo quando é tranqueiragem, cacaiada de implemento agrícola, tem que ser tudo ali com as tranqueiragens.
aquela tranqueirada, aquela cacaiada, tudo em cima ali. Tinham que criar uma lei para fazer um desvio, tudo cantando. É trator, é plantadeira, é colheita, é tudo, é uniporte, tudo cacaiada em cima ali. Parece que só tem lugar para passar. Rapaz, tem aquele fio ali que tá na pedra, tomara que nunca enrosque aquele fio ali, né? da vizinha da frente ali. Tem colhedeira, essas tranqueiradas, colhedeiras, essa lataria, passam raspando o fio. Tomara que nunca, uma hora dessa pode dar um acidente ali, né? Já avisei a Jô, você não ficar muito perto de passar essas tranqueiradas aí, né? Se bom enrosca com o fio que de repente, pode dar um acidente grave ali, né? É engraçado, tem que botar ordem na casa. Tem que botar ordem na casa. Meu Deus do céu, tem que botar ordem na casa. E essa ordem tem que vir de Deus. E deve vir de Deus e vem de Deus. Tá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Só para encerrar. Do 8 ao 9, só para encerrar. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros. Olha só o que Deus falou para os amigos de Jó. Você sabe por que Deus não atendia os amigos de Jó? Sabe fazer o contrário, rapaz, das escrituras de Deus. Não obedecia o que Deus mandava. E o que Deus mandou para eles fazer? E mandou os 3 ir lá falar com Jó. Porque de Jó, Deus atendia as orações. Daqui, ó. Quer ver? Quer ver? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós. Por quê? Porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Você está vendo, rapaz? Que você é burro para cavalo? Você vai todo dia na igreja. E você, mas você é burro. Por isso que a sua vida está assim, ó. Por isso que você ora e Deus não atende. Você sabe, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Deus trata vocês como loucos. Ou como loucas. Tá aqui, ó. Com ódio, com raiva, com ira. É loucura, é demônio na vida de você. É legiões de demônio na vida de você. Tá aqui. Porque fazem tudo o contrário das escrituras de Deus e são amaldiçoados pelo próprio Deus. Tá aqui. Aqui, Deus trata vocês como loucos ou loucas. Só para encerrar aqui, ó, continua não. Loucura. Por quê? Porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Aí vai dar burro, rapaz. Que coisa, né? Que coisa. Quanto mais, como diz o gaúcho, quanto mais estudo, mais burro fico. Quanto mais vão na igreja, tá aqui, ó. Quanto mais vão na igreja e mais desobedecem a Deus, mais burro fico e mais amaldiçoado fico. Daqui. Aqui, ó. Aqui. Jó 42, 8, 9. Vai ver de quem que Deus atendia as orações. Era dos 3 amigos de Jó ou era de Jó? Aqui, ó. Aqui. Se eu fizer um propósito com Deus e me humilhar, e orar, e jejuar, e obedecer os mandamentos de Deus, na hora de Deus tudo passa a acontecer. Não existe endemoniado que consiga falar daqui. Rapaz, só para nós encerrar, ó. Que coisa, né? Só para encerrar. Vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Nós precisamos falar sobre o Evangelho de Deus, mas falar o que está nas Escrituras, não mentir, não inventar, não resenhar, nem diminuir, nem acrescentar. Tem que falar o que está aqui, nosso Deus e nosso Pai. Muito obrigado, Deus maravilhoso, Deus poderoso, por essa oportunidade, esse horário que assim o Senhor me deu. Abençoa nossas vidas, papai, por favor. Limpa nossa mente, nosso coraçãozinho, purifica, por favor, de cada um de nós, papai, dos ouvintes, pelo rádio, pela internet. Penetre com o teu poder na mente
deste povo, papai. Por favor, eu te peço, em nome de Jesus, faz uma limpeza, papai, que cada vez eles possam, a partir de hoje, entender mais teu evangelho e obedecer tuas escrituras, para que sejam, ou que sejamos todos abençoados pelo teu Espírito Santo. Assim determine em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma boa noite a todos e a paz do nosso Deus que seja conosco. Se assim Deus me permitir, no próximo sábado estarei aqui no mesmo horário, transmitindo o poder sobrenatural de Deus a todos. Uma boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.